Olá, queridos amigos do CPMM, uma excelente noite de quinta-feira para todos vocês. Espero encontrá-los todos muitíssimo bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Chegamos ao capítulo 24, quando Jesus nos diz o seguinte: não coloqueis a candeia sobre o alqueire. É uma das parábolas mais conhecidas. E diz o seguinte: não se acende uma candeia para colocar sobre o alqueire, mas a colocam sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre um candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. Seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe: por que lhe falais por parábolas? E eles lhe respondeu e disse: porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e escutando, não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo está entorpecido, e seus ouvidos se tornaram surdos, e eles fecharam seus olhos de medo, que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. Essa passagem, específica do Evangelho, que nós não devemos, a respeito de não colocar, a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, ela explicitamente quer dizer o seguinte: Jesus sabia, quando ele falava por parábolas, que as pessoas não tinham um entendimento real. Então ele não poderia trazer toda a luz, todo o conhecimento que ele possuía, porque se ele falasse, ao invés de esclarecer para essas pessoas, ele iria ofuscar. Para nós termos um entendimento básico do que seria, é como se eu tivesse no primeiro dia de aula. Imaginem aí vocês o seu primeiro dia de aula na escola, no pré, no Fundamental 1, quando você está na primeira série, o seu primeiro momento de aula. Imagine que se tivesse sido colocado os últimos aprendizados que você teve, ou no terceiro ano do ensino médio, ou no seu último dia na universidade. Isso iria colaborar, mas é um conhecimento muito amplo, estou trazendo muita coisa. Mas isso iria, naquele momento, te ajudar, te auxiliar ou ofuscar o seu conhecimento, te oferecer medo, talvez o desinteresse por não conseguir compreender. E Jesus sabia disso. Ele tinha entendimento sobre isso, clareza, e por este motivo, quando ele falava com os apóstolos, falava com as pessoas, ele sabia dessa inteligência, daquele momento, a quantidade de coisas que essas pessoas conseguiam absorver e desenvolver, e ficava muito claro quando ele conseguia falar a respeito das parábolas. O que nós podemos trazer disso para a nossa vida hoje? Vamos pensar no caso da disseminação das fake news. Como existem pessoas que colaboram para que o outro não aprenda, para que o outro fique ofuscado pela ignorância, que ele viva disseminando notícias falsas ou que ele acredite em coisas muito ruins, que essas informações falsas ganham um peso tão grande, sobretudo aqui no Brasil, elas ganham um peso tão grande e acaba às vezes limitando o conhecimento sobre determinado tema, principalmente na política, E aí nós não conseguimos desenvolver coisas que nós precisaríamos ter extremamente esclarecidas e desenvolvidas devido à questão da informação tão desencontrada, de uma verdade que não existe, mas que acaba aí sendo cristalizada, na mente das pessoas. As pessoas às vezes não se dão ao trabalho de procurar, de pesquisar, de entender. Por isso que Jesus diz: vocês vendo, não vão conseguir enxergar. Vocês ouvindo, não vão conseguir escutar. Ele tinha um entendimento sobre isso, de como, às vezes, tendo a oportunidade do conhecimento, nós podemos negar isso.
A quantos de nós, em momentos com a espiritualidade diz o seguinte: hoje vocês não conseguem entender, mas passa-se um tempo e isso vai ficar extremamente claro para vocês. Eu acredito que todos nós já tivemos esse momento, que quando uma coisa é falada, nós não conseguimos entender, mas com o passar do tempo, nosso próprio desenvolvimento, aquilo vai ganhando cada vez mais sentido. E Jesus sabia disso, gente. Ele sabia das pequenas questões que nós íamos patinar. Ele sabia que em determinado momento a religião, né? Se nós formos pensar as questões religiosas do século XVIII, século XIX e século XX, a religião, como ela era lá na Idade Média, ainda na Idade Moderna, que ela tinha, na contemporânea ela foi deixada um pouco de lado, se assim podemos dizer, e houve um grande desenvolvimento da ciência, da tecnologia. Nós desenvolvemos em ciência e tecnologia na segunda metade do século XX, né, de 1950 para cá, muito mais do que em toda a história da humanidade, né? Do que aconteceu conosco anteriormente. Então Jesus sabia disso. Se todo o conhecimento, se todas as coisas, todas as revelações que nós tivemos sobre a tecnologia, a respeito das guerras que aconteceriam, das disputas de poder da política, se tudo isso tivesse sido esclarecido para as pessoas lá atrás, não faria o menor sentido. É preciso galgar o conhecimento. Como a madrinha diz, a espiritualidade sempre diz, a evolução, a natureza não dá saltos, são construções diárias. É o arrozinho com feijão ali do nosso cotidiano que vai fazendo sentido, que vai nos ensinando e que vai nos esclarecendo. E Jesus tinha pleno conhecimento disso. Agora hoje, né? À luz de tantas coisas, de tantas informações e também do conhecimento, né, que nós temos da vida mediúnica, de que a vida continua após a morte, o que nós temos feito com as informações que nos são disponibilizadas? De que forma elas vêm sendo aproveitadas, né? Qual é o uso que eu faço das ferramentas que possuo, dos livros, da internet, dos podcasts, das músicas? Todos nós temos acesso aí a poder ouvir, né? A gente paga a internet e aí tem, né, todo o acesso aí a uma variedade de informações, a um filme que esclarece muito, posso baixar um livro em PDF, né, ouvir aí a narração de alguma coisa, assistir um vídeo, como esse vídeo do Evangelho. Então é importante que nós pensemos sobre isso, de que forma, se esse candeeiro está sendo disponibilizado para todo mundo, essa candeia, né, como Jesus fala, ela tem que ficar num local específico, porque quando clarear para um, vai clarear para todo mundo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque ao invés, às vezes, muitos de nós, né, nos achando detentores de alguma informação ou querendo que o outro viva, né, de forma opaca, ofuscada de um lado, a gente acaba escondendo aí essa candeia, né, jogando esse candeeiro fora. Então é preciso que nós pensemos sobre os ensinamentos de Jesus. Pensem com vocês, o que eu tenho feito com a quantidade de informações que possuo? Né? Eu posso sempre ensinar alguém, isso não tem que ficar represado em mim, né? Eu preciso levar o conhecimento adiante, a sabedoria, a informação, a verdade. Isso é preciso ficar esclarecido para todas as pessoas. Vamos pensar nisso no nosso papel como cidadãos, como pessoas, como, né, espírito de desenvolvimento e como médiuns principalmente. Espero que todos vocês tenham um excelente final de semana, que encontrem todos muitíssimo bem. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.